Falar de ligação covalente, nessa aula nós falaremos dos sólidos covalentes, está aqui representado o diamante, né? Por que a gente tem esse novo grupo que até pouco tempo atrás não era nem abordado no ensino médio? Porque são compostos que têm ligação covalente, porém as propriedades deles são diferentes dos compostos moleculares que a gente estudou na primeira aula, né? A gente vai falar melhor disso agora, você vai entender isso aí fácil. Bora? A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa diferença entre substâncias moleculares e substâncias covalentes. Primeira coisa, todas duas realizam ligação covalente entre os átomos. Mas então qual é a diferença entre elas, né? As substâncias moleculares, elas têm um tamanho, vamos dizer assim, definido. Uma molecularidade definida, uma quantidade definida. Então eu posso ter ambas moléculas maiores ou menores, porém elas têm uma estrutura já bem definida. Então, por exemplo, H2O, a gente sabe que tem a proporção ali entre hidrogênio e oxigênio. E normalmente também são moléculas formadas por átomos diferentes, tá bom? Então, essas moléculas elas vão ter principalmente diferenças nas suas propriedades. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Já as substâncias covalentes, também chamadas de sólidos covalentes, átomos do mesmo elemento que vão se ligando sem ter uma dimensão organizada, sem ter uma quantidade delimitada, um limite, certo? Então, a melhor forma de eu apresentar isso para vocês é falando de quem? Falando da alotropia. O que é alotropia? É a propriedade de elementos químicos formarem substâncias simples diferentes. Exemplo mais comum, o exemplo é o carbono. O grafite que você tem aí no seu lápis ou na sua lapiseira, não é? É o mesmo, é formado de átomos de carbono, assim como do diamante. E assim como do fulereno, que é um produto da nanotecnologia, muito bom, muito utilizado, com várias propriedades fantásticas, e com alta condutividade elétrica. A gente vê depois. Então, olha só, todos eles, vocês estão vendo representados aqui por esses átomos que seriam átomos de carbono. Porém, eles estão organizados de uma forma diferente. O que a gente vê aqui? Exemplo, esse átomo de carbono aqui, a gente vê que ele está ligado a outros 3 átomos de carbono por ligação covalente. Ok. E eles acabam formando uma estrutura como se fosse uma rede. E essa rede, ela interage com uma outra rede que está abaixo dela e por aí vai. Por isso que muitas vezes o grafite, ele é utilizado como lubrificante de fechadura de objetos metálicos, né? Por quê? Porque ele tem essa propriedade de quebrar, como se fosse cada rede daquela ali se saltando uma da outra. Então, há uma interação entre uma rede e a outra, mas não há uma ligação covalente especificamente ali. Tá? A gente sabe que o carbono é um metal da família 4, ele realiza 4 ligações. Então aqui, como a gente vê que cada carbono está realizando somente 3 ligações, a gente fala que tem um elétron descentralizado, ou seja, com liberdade para se movimentar dentro dessa estrutura. É o que dá a característica, por exemplo, do grafite conduzir energia elétrica. Por quê? Porque eu tenho carga elétrica ali no carro dos elétrons com liberdade de movimentação. Isso, por exemplo, já não acontece na estrutura do diamante, onde eu tenho aqui um carbono que é tetraédrico. Olha, esse carbono está ligado a outros 4 átomos de carbono, e assim todos os outros da cadeia. Então, está vendo aquilo que eu falei de uma proporção definida? Eu posso ter 100 milhões de átomos, posso ter 400 milhões, 500 milhões, eu não sei a fórmula do diamante. Eu sei que o diamante é formado por vários átomos de carbono com essa organização aqui, certo? Onde um átomo está ligado a outros 4 por ligação covalentes. E aqui eu tenho o fulereno, que forma tipo fosse uma bola ali, normalmente tem 60 átomos de carbono por aí. Aqui que eu queria chegar para vocês. Então, quando vocês falarem de sólido, ouvirem falar de sólido covalente, ou substâncias covalentes, vocês vão lembrar desses alótopos, do grafite, do diamante, do fósforo, do fulereno, do enxofre, não é isso? E o que você tem que saber sobre eles é o quê? Principalmente a propriedade. Então aqui tem um gráfico comparativo das substâncias moleculares e das substâncias covalentes, que são essas que a gente viu agora. Quem são as moleculares? Aquelas que realizam ligação covalente, mas que têm fórmula definida, tamanho proporcional definido, ok? Tamanho definido. Então, quem são essas? Exemplos mais comuns. Vou até colocar aqui para a gente não esquecer do que a gente está falando. H2O, que é a água, gás carbônico, amônia, glicose,
e por aí vai. Ó, 6. Tá? Agora, quem são as substâncias covalentes que nós temos que lembrar delas? Nós temos que lembrar do carbono grafite, do carbono diamante, de quem? Do enxofre, vou colocar só aqui, ó, dos enxofres, dos alótopos do enxofre, dos alótopos do flúor. Então você já pegou aí, né? Questão: temperatura de fusão e ebulição. Quando a gente fala de temperatura de fusão e ebulição, a gente tem que lembrar lá que a gente tem que transformar substâncias que estão próximas e fazer elas ficarem mais distantes. Não é isso? Porque o estado sólido, elas estão muito unidas. Líquido, um pouco mais distantes. Então eu vou te dar um exemplo de uma substância molecular. A água, H2O. Dentro de um copo tem zilhões de moléculas de água e elas estão juntas, não é isso? Então há uma interação entre uma molécula e outra. A gente vai falar especificamente disso depois, mas eu quero só que você tenha uma ideia. Então, ó, eu tenho a molécula de água que a gente viu que é assim. Ó. A ligação entre o oxigênio e o hidrogênio é uma ligação covalente. Ótimo, mas a gente sabe que uma molécula de água interage com a outra. Então, eu vou representar essa interação ó, nessa rabisqueira louca que eu fiz aqui. Então, assim vai. Ó. O hidrogênio de uma molécula de água interage com o oxigênio da outra, os hidrogênios dessa com oxigênios de outras, e por aí vai, vão ocorrendo as interações intermoleculares. Tá bom? Agora, no sólido covalente, lembra lá a estrutura do carbono diamante. Né? Eu tenho um carbono ligado a outros 4 átomos de carbono. E esses ligados a outros 4 átomos de carbono. O que acontece? Quando a gente vai aquecer a molécula de água ou das substâncias moleculares, o que a gente faz? A gente não está quebrando a ligação química. A gente está quebrando a interação que há entre elas. Então continua sendo água, só que fazendo o quê? Separado. Né? Eu não estou quebrando a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, que é uma ligação covalente forte, que requeriria muita energia para ser quebrada. Não, eu estou quebrando a interação entre elas. Ok? E essa interação é muito mais fraca do que a ligação. Então, consequentemente, substâncias moleculares, eu vou ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Tá? Porque eu estou rompendo as interações intermoleculares. Agora, os sólidos covalentes são estruturas do mesmo átomo, onde um vão se ligando no outro. Eu não tenho interação entre eles. Se eu quiser transformar ele para um líquido, eu tenho que quebrar as ligações. E a ligação ela é muito forte. Se a ligação ela é muito forte, para ela ser quebrada, ela requer muita energia. Se requer muita energia, eu tenho que fazer o quê? Aquecer muito. Então, eles terão o quê? Altas temperaturas de fusão e ebulição. Assim como as substâncias iônicas. Viu? A ligação entre eles é covalente, mas é uma característica muito parecida com os sólidos iônicos. Beleza? Estado físico. Moleculares, eu vou ter no estado sólido, como por exemplo a glicose, vou ter no estado líquido, como a água, e vou ter no gasoso, como o gás carbônico. Vamos ver estados físicos diferentes. Agora, os sólidos covalentes, eles serão sólidos. Todos sólidos. O fósforo, o grafite, o enxofre, todos eles sólidos, beleza? São solúveis em solventes adequados, os moleculares. Eu consigo dissolver a água no álcool, eu consigo dissolver a amônia na água, tá vendo? Eu tenho uma certa solubilidade das substâncias moleculares. Agora, as substâncias covalentes, elas são insolúveis, porque para conseguir solubilizar essas substâncias, teriam que ser quebradas as ligações que eu falei com vocês, que são ligações fortes. Então, eles são insolúveis. E a questão de conduzir energia elétrica? O que a gente viu lá quando a gente falou de ligação iônica? O estado iônico, os compostos iônicos, me desculpa, no estado líquido, consegue conduzir energia elétrica, porque tem a liberdade das cargas ali. Agora, a condutividade elétrica nas substâncias moleculares não existem, tá? A não ser que a gente fale de ácidos, a gente vai falar isso depois, ok? Mas a tendência é eles serem o quê? Má condutores, porque não tem cargas, não tem ninguém doando elétron, ninguém perdendo elétron, e por aí vai. Tá bem? As substâncias covalentes, elas também são má condutoras, só que tem uma exceção, que é o grafite. Lembra que eu mostrei para você a estrutura do grafite lá, como se uma tela tivesse uma interação com a outra? E que eu falei para vocês que tinha um elétron livre? Então, aquele elétron livre é o que dá a propriedade do grafite conduzir a energia elétrica. Então, você está vendo que quando a gente fala de sólidos covalentes, a gente não está nem falando muito sobre fórmula, porque eles não têm fórmula própria, não é? São aglomerados de átomos do mesmo elemento. A gente está mais preocupado com o quê? Com as substâncias. Desculpa, com as características. Vamos ver se a gente aprendeu isso aí mesmo.
Então a gente está na terceira aula, a gente falou de ligação iônica, ligação covalente, e agora, segunda parte, falando sobre sólidos covalentes. Por quê? Porque aqui já tem assunto das duas aulas, tá? A representação da estrutura de substâncias usando modelo é um recurso importante para a química, pois possibilita estudar as relações entre a estrutura e as propriedades, questão essencial para pensar nas aplicações das substâncias. A seguir estão representadas 4 estruturas de substâncias. Isso aqui é importante. Por que a gente estuda as propriedades das substâncias? Para saber a aplicação dela. Você vai usar um chinelo se você precisa de uma substância que conduz energia elétrica? Um chinelo de borracha? Não, por quê? Porque a característica dele é não ser um condutor. Né? Você vai usar o grafite. Por quê? Porque o grafite é um sólido covalente que conduz energia elétrica. Ou vou usar o composto iônico no estado líquido, ou dissolvido em água. Então a gente precisa das propriedades para saber onde usar e ter evolução científica em relação a isso. Então aqui está representada a estrutura 1. Olha que eu falei com vocês, estrutura 1 aqui, ó, ela tem uma rede, outra rede, isso pode seguir subsequentemente onde uma rede interage com a outra. Você tem um átomo ligado a 3 e o outro a mesma coisa, tá? Isso aqui, gente, é bom você lembrar as estruturas. Esse aqui é a estrutura de quem? Do grafite. Ó, todos os átomos do mesmo elemento, no caso quem? Carbono. Agora olha aqui, ó, eu já tenho 2 átomos diferentes, formando uma rede cristalina, parecendo um cristal. Isso aqui é um composto o quê? Isso aqui é um composto iônico, né? NaCl, por exemplo. Esse daqui, ó, olha o carbono lá, ó, tetraédrico, ligado a outros 4 átomos de carbono. Cada um que você olhar vai ter essa mesma propriedade. Isso aqui é a estrutura de quem? Do diamante. O diamante é a substância mais dura da natureza. Nada risca o diamante. Olha, por quê? Por causa dessa estrutura bem organizada dele. E essa aqui é uma outra composto, ó, que tem 3 átomos diferentes. 1, 2, 3, mais 3 de outro aqui, ligação dupla com esse aqui. Depois a gente vê o que é isso aí. Considerando essas estruturas, é correto afirmar: As1 representa a estrutura cristalina do diamante. Não, essa estrutura aqui é formada de carbono, mas essa não é do diamante, é do grafite. O carbono tem que estar ali ligado a 4 átomos de carbono. Então está errado. 2 representa a estrutura cristalina do cloreto de sódio. Pode ser cloreto de sódio. Para cada cloro tem um sódio e por aí vai, formando um cristal iônico sólido. 3 representa a estrutura molecular da grafita, que é o grafite. Está trocado, né? Esse aqui é do grafite, esse é do diamante. 4 representa a estrutura molecular do etano. Se você já estudou orgânica ou se você está estudando, o etano tem a seguinte fórmula: C2H, o dobro mais 2, C2H6. Né? É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho 3 átomos diferentes, um vermelhinho, um azul e um preto. Está errado, tá bom? Então ali a gente ia na letra B, de Brasil. A tabela apresenta algumas propriedades medidas sob condições experimentais adequadas dos compostos X, Y, Z. 3 compostos diferentes, e estão aqui as propriedades dele: dureza, ponto de fusão, condutividade na fase sólida e na fase líquida. Esse aqui já é uma indicação para você identificar quem? O composto iônico. Ele não conduz na fase sólida, mas conduz na fase líquida. Então é iônico. Outra coisa, os iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Então, ele é duro e tem ponto de fusão alto, 800 graus Celsius. Ótimo, né? Agora, olha esse aqui. Macio, ponto de fusão baixo, 115 graus, não conduz energia de lugar nenhum. Isso aqui faz ligação covalente, mas é um sólido covalente ou é molecular? Opa, pela baixa temperatura e maciez, esse aqui é uma substância o quê? Molecular. Agora, esse aqui, que é duro, tem alto ponto de fusão, não conduz energia elétrica em nenhum dos 2 estados, esse aqui, com certeza, é um sólido covalente. É isso? Então, molecular, covalente, iônico, letra B. Se por um acaso tivesse aqui que conduz energia na fase sólida, você sabia que seria o sólido covalente, especificamente quem? O grafite. E o último, para finalizar aí, ó. Os nanotubos de carbono, como ilustrado na figura a seguir, são alvos de muitas pesquisas. Entre suas características especiais, conta-se a resistência mecânica superior à do ferro, densidade menor que a do alumínio e estabilidade térmica no vácuo em valores em torno de 1400 graus. Em relação às 2 primeiras características, podemos afirmar coerentemente
de forma simples, que são derivadas respectiva a, aqui está a estrutura do nanotubo. Né? Esses nanotubos estão sendo muito relacionados. Quando a gente fala de nano, a gente está falando de nanotecnologia. Seria a tecnologia ali em nível atômico, átomo por átomo, né? Molécula por molécula. Muito bacana. Então, o que justifica, olhando aqui a organização dele, as duas propriedades que a gente viu? Resistência mecânica forte, superior do ferro, ou seja, tem alta resistência, e densidade menor. Já vou na resposta certa aqui, ó. A resistência forte é das ligações químicas, não é isso? Porque para ele ser quebrado, eu teria que quebrar essas ligações químicas. E a densidade baixa, ele ocupa muito espaço, mas a massa dele é menor. Então, ó, ligações covalentes existentes entre átomos e a pequena massa do nanotubo. Pequena massa não, é porque tem muito átomo de carbono aqui. Ligações dativas, termo que nem se usa mais, devia acabar com isso. Dificuldade em quebrar ligações covalentes, e isso produz o que? Resistência, em relação à ligação covalente do ferro, e ao grande volume do nanotubo em relação à sua massa. É isso aí, ó, o grande volume, porque eu tenho um grande espaço vazio ali dentro dele, que faz com que ele aumente o volume e a sua densidade seja pequena. Ligação metálica dos átomos de carbono. Carbono é um ametal, fazer a ligação metálica, Jesus. Ligações covalentes dos átomos de carbono, aliada à estrutura espacial única e um arranjo oco do nanotubo. Né? Aqui a ligação não está relacionada com a resistência. Aqui, ó, a dificuldade em quebrar a ligação que relaciona com a resistência. Beleza? Espero que você tenha compreendido. É um assunto que às vezes é muito cobrado, às vezes nem tanto, às vezes é esquecido, mas é importante você ter essa diferença entre substâncias moleculares e substâncias covalentes, apesar das duas realizarem o mesmo tipo de ligação. Na próxima aula a gente continua falando das moleculares, vamos falar sobre geometria e polaridade. Não perde não. Um abraço.